Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Meimei. Nós estamos iniciando mais um programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. Hoje nós vamos conversar sobre a oração, essa ferramenta tão importante, às vezes esquecida. Vamos ver a importância da prece nas nossas vidas, meus amigos. Muitas pessoas têm a ideia de que a oração é algo místico ou tem ligação com rituais, embora Jesus, no Evangelho, tenha nos ensinado sobre o modo de orar, não é, Donizete? Então, Karina, a prece para muitas religiões ou pessoas funciona mais como um ritual mesmo, porque é repetida várias vezes e de forma decorada, sem que haja um sentimento, assim, um estado de elevação. Mas na doutrina espírita não é bem assim. Nós não temos rituais, e tudo que nós fazemos lá no centro, nos centros espíritas, tem uma explicação prática e útil. Jesus nos recomendou o recolhimento como forma de orar, com simplicidade, de forma compreensível, ou seja, uma prece com coração, com sentimento e emoção. Então, Donizete, é bastante importante nós explicarmos para os nossos ouvintes que o Espiritismo trabalha com a lógica e com a razão. Então, há um mecanismo de transmissão e elaboração da prece que guarda relação com o mecanismo de pensamento. Você poderia explicar para nós? Então, Karina, quando nós estudamos o capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Pedi e Obtereis, uma obra de Allan Kardec, nós vamos lá encontrar uma explicação lógica, como você disse, a respeito da oração. Kardec vai nos dizer que a oração está diretamente relacionada com a transmissão do pensamento, que é a forma pela qual os espíritos atendem às nossas súplicas. O pensamento é um instrumento do espírito. Através do pensamento, que é elaborado na mente, nós exteriorizamos aquilo que vai na nossa intimidade, as nossas ideias, a nossa imaginação. No caso da prece, nós exteriorizamos os nossos pedidos, as nossas necessidades. E esse pensamento, ele se propaga no fluido cósmico, ou no fluido cósmico universal, como também é chamado por Kardec, que é uma substância essencial, elementar, que permeia todo o universo. Diferentemente do som que se propaga no ar, o pensamento se propaga por esse fluido cósmico e alcança distâncias inimagináveis, porque viaja numa velocidade acima da luz e vai alcançar espíritos que estejam na nossa frequência ou espíritos superiores que conseguem captar o nosso pensamento, e eles vão analisar as nossas preces e verificar a possibilidade de nos atender ou não. Então, nesse sentido, meus amigos, as nossas preces têm as respostas que são necessárias para nós, porque muitas vezes nós reclamamos que os nossos pedidos não são atendidos pela providência divina. E Kardec, então, vai nos dizer no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo que um pai prudente recusa ao filho que seria prejudicial. Assim a lei de Deus procede conosco. Então os espíritos amigos vão nos conceder inspirações, coragem, paciência e resignação. Portanto, pela prece, nós fazemos a aproximação com os bons espíritos, amigos espirituais que velam por nós e nos amparam nas dificuldades. No entanto,
nós temos liberdade de escolher os caminhos, e por isso as decisões são nossas, e o mérito das nossas ações também. É nesse sentido, ajuda-te que o céu te ajudará. Então não há milagres, não é, Donizete? E aí vamos voltar um pouco à orientação de Jesus sobre a maneira de orar. Nós temos uma instrução do Espírito Monod, item 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer que a prece deve ser o primeiro dever de toda criatura humana, não é, Donizete? Exatamente. E é muito interessante porque muitas pessoas realmente dizem não saber orar, não conseguirem orar, não terem o hábito de orar. E então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai realmente nos fazer isso, detalhar como que nós devemos orar, em que condições, como você falou sobre a eficácia da prece. E essa mensagem de Monod, ela é muito instrutiva e segue exatamente a orientação de Jesus quanto à necessidade de nós estarmos, vamos dizer assim, em permanente comunhão com Deus, que é o nosso Criador, que é a fonte de tudo. Monod vai dizer que é um dever nosso, porque consiste em nos mantermos pensando, falando e agindo no bem. Nós aprendemos que o bem é a lei divina, a lei natural, e que nós só seremos felizes se cumprirmos a lei divina. Nós temos os nossos pensamentos mais íntimos, nos quais podemos expressar as nossas necessidades e pedirmos ajuda, nas nossas preces. Mas o exato cumprimento dos nossos compromissos para conosco mesmo, com o próximo e até com a sociedade toda, né, sempre de acordo com o bem e o amor, também é uma maneira de nós orarmos, de nós estarmos ligados com Deus e os bons espíritos. E eu queria aqui aproveitar esse momentinho para contar uma pequena passagem, uma rápida passagem, até engraçada, de um padre de uma cidade do interior, uma vila rural praticamente, e que ele ia fazer a missa. E estava chamando os seus adeptos, as pessoas que moravam nas redondezas. E ele estava ali na porta da igreja e viu ali perto que tinha um homem que estava arando a terra, tinha um animal e tinha um arador. E ele foi até lá e disse: meu senhor, vamos para a igreja, porque nós vamos orar. E o homem olhou para ele e disse: padre, eu não posso ir agora orar, porque eu estou arando. Aí o padre parou um pouquinho para pensar e pensou consigo mesmo, disse para consigo mesmo: eu acho que arar também é uma forma de orar. E é o que nós devemos fazer. Arar é trabalhar, é produzir, e nós devemos fazer isso sempre para o bem. Muito interessante, Donizete, porque oração implica em horas de ação, então, não é? Nós devemos estar atentos a isso, porque muitas vezes nós engatamos um piloto automático e só vamos nos lembrar de fazer a oração quando estamos na casa espírita ou quando nós estamos em apuros, precisando de ajuda. Então, devemos sempre nos lembrar desse dever, né, de fazer essa ligação com a espiritualidade maior. Você tocou num ponto bem importante, viu, Karina? Porque, olha, tem muita gente que não ora nem na hora de apuro, né? Nem nas dificuldades, porque não aprenderam, não têm o hábito, não acreditam em Deus, não acreditam nos espíritos que possam nos ajudar, né? Mas nós que temos essa consciência, essa ligação com a religião e com Deus, nós aprendemos a orar, mas a gente esquece que a gente tem que orar todas as horas. Realmente nós costumamos orar com fervor, mesmo quando nós estamos assim sofrendo bastante. Essa falta de entendimento da oração é porque nós não tomamos consciência exata da importância, da necessidade de nós estarmos orando.
Não adquirimos o hábito. Às vezes não aprendemos com os nossos pais, não tivemos uma religião, né? Mas da mesma forma que nós não nos esquecemos de nos alimentar todos os dias, às vezes várias vezes por dia, né? Também precisamos aprender a orar sempre, pelo menos uma vez por dia. A recomendação é orarmos pela manhã, orarmos à noite. Podemos orar sempre quando nós estivermos precisados. Mas é bom a gente lembrar que a prece não é só para pedir. Normalmente a gente ora pedindo alguma coisa, e muitas coisas materiais. Sair de um problema financeiro, arrumar um emprego, passar no concurso, a gente pede muitas coisas materiais. Mas nós devemos também agradecer a Deus as bênçãos que nós recebemos dele todos os dias. Quantas coisas boas, a saúde, como que é importante a saúde, como é importante nós não termos uma dor, né? A gente ter paz, tranquilidade, não ter muitos problemas, a gente poder ver o sol, ver os pássaros, as flores, ver o sorriso de uma criança. Quantas coisas que nós temos na nossa vida que são concessões de Deus e que nós precisamos agradecer. A inteligência, a capacidade de pensar, tudo isso são bênçãos que nós devemos aproveitar nesta vida e pelas quais nós temos que ser muito gratos mesmo. Então, além de ficar suplicando incessantemente, nós precisamos, estando sadios, também agradecermos e louvarmos a Deus por todas essas bênçãos que nós recebemos. Então, Donizete, nesse sentido, e sobre as preces decoradas, elas são válidas? Têm alguma função? Como que funciona isso? Sim, Karina, acho não, a doutrina espírita fala que as preces decoradas são válidas, sim, né? Mas desde que meditadas e sejam acompanhadas de nossos bons sentimentos. Como você já disse antes, a prece deve exteriorizar os nossos mais sinceros pensamentos e sentimentos, de modo que, em geral, elas devem ser assim, naturais, devem ser espontâneas. Nós vamos orar falando com as nossas próprias palavras, que são os nossos pensamentos, como se eu estivesse conversando com Deus, com os bons espíritos, como nós estamos fazendo agora, uma conversa, né? No entanto, tem algumas pessoas que têm dificuldade em pensar, em falar, em expressar os seus pensamentos e as suas vontades. E foi por isso que mesmo Jesus nos ensinou o Pai Nosso, mas que, de qualquer maneira, também só vai valer se tiver algum sentimento. Se eu estiver fazendo o Pai Nosso, pensando em outras coisas, só repetindo em voz alta, isso não serve, porque a prece ela não está sendo acompanhada realmente de sentimentos aqui do meu coração. Lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fez uma anotação. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, quando eu for orar, se eu for fazer uma prece decorada ou até mesmo lida, vamos colocar sentimento, emoção na nossa prece. Bom, Karina, e quando nós não conseguimos orar? Por conta, assim, do grau de sofrimento, né? Porque às vezes está doendo tanto, estou chorando tanto que eu não consigo nem pensar e nem orar nada. Como é que eu faço? Exatamente, isso é muito comum, acontece em um momento ou período de aflições ou de desespero. Nós podemos, Donizete, pedir ajuda. Podemos pedir ajuda nas nossas casas espíritas, para que os amigos possam orar por nós. Nós temos uma orientação de Kardec de que a prece em comum tem uma ação bastante poderosa quando todos estão associados em sentimento, no mesmo pensamento e finalidade. No entanto,
Nós temos algo interessante que nós podemos fazer nessa hora. Nós podemos apenas dizer, meus amigos, Jesus me ajude. Isso é uma oração. Nós estamos mobilizando sentimento e é isso que importa. Nós seremos ouvidos e amparados, tenham a certeza disso. Então, às vezes, Donizete, um pequeno mantra, mas que vem acompanhado de sentimento, ele é válido também. Nós seremos ouvidos e teremos as respostas. E uma outra questão interessante, Donizete, para nós encerrarmos, muitas pessoas perguntam qual é a diferença entre oração e vibração. Você poderia explicar para os nossos ouvintes? Isso, a vibração é uma prática muito comum dos nossos centros espíritas. Além das reuniões mediúnicas, nós temos também algumas reuniões de vibração. Então, normalmente, nós nos referimos à vibração como sendo uma oração feita em grupo, com 2 ou mais pessoas, para orarmos em favor dos outros, que tanto pode ser encarnados ou desencarnados. E nessa oração, nessa vibração em conjunto, nós atraímos a assistência dos bons espíritos. Essa é uma grande diferença, né? E eles se aproveitam da nossa boa vontade, dos nossos fluidos vitais, para ajudar a quem nós estamos rogando, para as pessoas a quem nós estamos rogando, ou qualquer outros necessitados que eles entendam. Kardec, lá no mesmo capítulo Pedi e Obtereis, diz que a prece exerce uma certa espécie de ação magnética, cuja força fluídica ela é potencializada e suprida por essa ação dos bons espíritos que nos atendem, e sempre quando for digno e útil. Ou seja, não adianta nós ficarmos vibrando para coisas ruins, negativas, ou para interesses materiais. A nossa oração, que é uma atitude sempre para o bem, porque com essa atitude boa do coração, os espíritos vão analisar essa sinceridade e vão nos atender. O cuidado aqui, viu, Karina, é que se nós orarmos para o mal, que não é uma oração, é um pensamento muito humanizado, muito egoísta, nós vamos atrair para os nossos pensamentos, para a nossa conduta, espíritos inferiores, que vão agir sobre nós. Então vamos lembrar aqui que oração é sempre uma atitude de elevação para o bem. É assim que nós devemos entender a palavra oração. E uma outra questão, então, Donizete, é que muitas pessoas nos perguntam se podem fazer as suas preces para os entes queridos que estão desencarnados, no sentido de pedir ajuda a eles. E sim, nós podemos fazer, não importa muito a quem nós estamos pedindo. Se for uma prece sincera, com sentimento, essa prece, ela é dirigida para a espiritualidade maior. Então, nós temos uma passagem interessante na obra Entre a Terra e o Céu, que fala sobre uma prece refratária, que é a prece feita por uma adolescente chamada Evelina. Ela é órfã de mãe, sua mãe, então, desencarnada, e ela faz uma prece pedindo ajuda para sua madrasta, que está em depressão, adoecida, e ela está em desespero e faz essa prece fervorosa. E essa prece chega até nosso lar. É uma prece de muito sentimento, ela é recebida pelos espíritos que estão encarregados de recolher as preces em nosso lar. Então, André Luiz está numa conversa com o ministro Clarencio, entra um desses espíritos, dizendo que receberam uma prece de uma cidadã de nosso lar, que era Evelina, que estava internada. E eles vão dizer que é uma prece refratada, uma prece fervorosa, de alta frequência, amorosa, e que atingiu as esferas mais altas. E os espíritos, então, passam isso para Clarencio, dizendo que Evelina fez a sua prece para a mãe,
mas ela é refratada porque a mãe era a obsessora da sua madrasta que estava ali naquela situação difícil. Então, uma prece refratada. Ou seja, mostrando para nós que não importa. Embora ela tenha feito a prece para sua mãe era obsessora, era causadora do problema ali da madrasta, não é? Mas mesmo assim a prece chega, então, à espiritualidade maior, e aí vai começar toda a estratégia do livro de ajuda para Evelina e sua família, Donizete. Então, sim, nós podemos fazer, não importa, o que importa realmente é o nosso sentimento, a confiança e tudo mais. E aí, nesse sentido, Donizete, vamos falar um pouco sobre a maneira de orar, porque muitas vezes nós estamos um pouco desconectados, né? Estamos meio ali no automático. Começamos a fazer, por exemplo, a oração do Pai Nosso ali deitado já para dormir e nem conseguimos terminar, não é? Então, como é que nós podemos fazer isso de tal maneira que a gente consiga implantar realmente esse hábito de maneira correta, né? É isso que você falou de estarmos deitados e orarmos, nós começamos a prece e nem terminamos, né? O Pai Nosso fica pelo meio do caminho. Mas nós comentamos bastante aqui hoje que a prece é a expressão do nosso pensamento, da nossa intimidade. Portanto, a maneira correta de nós orarmos é nos colocarmos numa condição de lucidez mental, de atenção, de concentração, para que o nosso pensamento seja expressado de forma bastante clara, simples, mas clara, que vai na nossa intimidade, com entendimento e com sentimento. A posição como nós nos postamos para orar, pouco importa, porque nós pensamos com a mente, ou se nós quisermos, com o nosso cérebro. Então, não importa se nós estamos sentados, deitados, com as mãos postas ou não, porque o que vale é o pensamento. Mas, no entanto, algumas pessoas têm dificuldade na concentração e se valem de objetos, como um quadro. Vamos imaginar uma imagem de Jesus, de Maria, um terço, né? Os católicos se utilizam do terço, de uma vela, né? Que é uma forma de fixar o pensamento, de concentrar o pensamento. O que nós precisamos ir aprendendo a ter disciplina mental para que nós dispensemos quaisquer coisas exteriores, porque poderá chegar um momento em que nós não temos nada. Quando nós estivermos numa UTI, em razão de um problema muito grave, nós não temos como pegar um terço, acender uma vela, e nós vamos ter que expressar isso mentalmente, que tem toda a validade dentro da proposta da oração. Então, a oração é intimidade. O resto, o que é exterior, é apenas instrumento que nós utilizamos para a fixação do pensamento, mas que um dia nós vamos deixar de lado. E é por isso, não é, Donizete, que nós temos a orientação de Jesus sobre isso, não é? Nós temos lá a passagem sobre a prece do publicano, não é assim? E também temos a orientação sobre o recolhimento no quarto, que nada mais é do que a nossa situação íntima. O recolhimento, né, e significa isso, estarmos conosco nesse processo intenso de sentimento para que a gente possa fazer a conexão com Deus, não é assim? Então, Jesus e a própria doutrina espírita nos orientam para a prece que produz um melhor resultado, como você falou, né? Na intimidade, no recolhimento, na concentração, mas lembrando que nós podemos orar em qualquer situação. Por exemplo, estou no trânsito, uma dificuldade, trecho engarrafado, eu posso estar orando ali para adquirir paz, para ganhar serenidade. Quantos crimes acontecem no trânsito, quantas brigas, quantas colisões,
porque nós ficamos desesperados, ficamos irritados, com raiva no trânsito. E esse pensamento, como você mesmo disse, né? Deus me ajude, já é uma forma de nós nos conectarmos com os bons espíritos, especialmente o nosso protetor, para nós nos acalmarmos diante de uma situação bastante complicada e que pode perturbar a nossa vida. Muito bem, Donizete. Queridos amigos ouvintes da Rádio Meimei, nós esperamos que vocês tenham gostado desse programa. Uma boa semana a todos, beijo nos corações. Um abraço a todos, até a próxima.